Você sabia que antes de se acomodar no sofá para assistir um episódio da sua série favorita já foram desenvolvidas outras versões antes dessa que você está assistindo? Isso não é diferente com nenhuma série, incluindo Stranger Things, que nem se chamava Stranger Things quando foi vendida para Netflix. Oi pessoa, tudo bem com você? Eu sou o Léo Bozzi do canal Filmologia e no vídeo de hoje a gente vai comparar a versão inicial de Stranger Things quando ela ainda estava no papel com o produto final que a gente conhece hoje. Sem dúvidas, eu acho que esse é um ótimo vídeo para marcar o retorno do canal, porque ele une 3 propósitos que eu quero tentar seguir daqui pra frente. Primeiro, eu sempre quis dar mais atenção para vídeos sobre séries da Netflix e outros estúdios, mas como vocês podem ver, aí no histórico do canal isso nem sempre acontecia. Segundo, que os meus estudos sobre roteiro e narrativa contribuem para o conteúdo do vídeo de hoje. Espero tentar contribuir para os próximos também. E terceiro, vocês pedem para eu falar de Stranger Things desde a época mais remota do Filmologia, então além dos outros 2 fatores, eu também tô seguindo um pedido de vocês. E se você é inscrito há mais tempo, você sabe o que eu vou te pedir agora, né? Deixa um like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos, e assim eu também fico sabendo que você tem interesse de assistir mais vídeos como esse. E também não esquece de comentar aqui embaixo qual que é a sua temporada favorita de Stranger Things. A minha única e principal referência para o vídeo de hoje é a Bíblia de Stranger Things. Não tem nada a ver com igreja e com religião. Uma Bíblia de série é um documento de 15 a 20 páginas que contém informações essenciais sobre a série. A gente tá falando da Bíblia de venda, mas também existe uma Bíblia interna que só os roteiristas e os criadores e produtores têm acesso. E na Bíblia você encontra informações como arco da temporada, descrição de personagem, tom, estilo, referências, por isso que se chama Bíblia. E na Bíblia de Stranger Things, a série ainda não se chamava Stranger Things. A série foi vendida para Netflix com o nome de Montauk. E a série tinha esse nome porque ela é baseada numa conspiração do projeto Montauk. Durante a segunda G, que eu não posso falar a palavra inteira porque senão o YouTube vai me desmonetizar, mas segunda G termina com A, enfim. Vocês entenderam? Espero que tenham entendido. Durante a segunda G, foi criada uma base militar na cidade de Montauk, no estado de Nova York, para proteger os americanos de ataques alemães. E mesmo após o fim da segunda G, a base continuou se expandindo e chamou a atenção dos soviéticos durante a Guerra Fria. Então a gente está falando de um período em que acontecia a corrida espacial, né? Uma disputa tecnológica muito grande. E nessa base de Montauk, supostamente, foram feitos experimentos com viagem no tempo, contato alienígena e até telepatia. Inclusive, existe um livro de um cara que trabalhou na base de Montauk em que ele expõe esses supostos experimentos. E ele também supostamente trabalhou nessa base. Só que todas essas acusações não foram provadas, né? Elas não tiveram sustentação. Então esse projeto acabou virando uma teoria da conspiração, assim como a Área 51. Obviamente, essa base em Montauk não existe mais, ela foi desativada. Ela ainda tá lá, mas, enfim, ela não funciona mais. O desligamento dela foi realizado nos anos 80. Mas diferente da Área 51, o projeto Montauk não chamou tanta atenção assim. Mas os Duffer Brothers, que são os criadores de Stranger Things, ficaram bastante interessados. E aí o que eles tentaram fazer com Stranger Things, que ainda era Montauk, né, o nome da série, foi meio que retratar o porquê que a base de Montauk foi fechada. A gente pode colocar o laboratório de Hawkins como equivalente a essa base, tanto que isso marcaria o fim de Stranger Things. Ela não estava planejada para ser uma série com tantas temporadas como ela é hoje. Ela era para ter sido uma minissérie. Apesar disso, os Duffer Brothers justificam na Bíblia que tinha um potencial de franquia. Os personagens já adultos, 10 anos depois, voltariam para Hawkins para combater o Demogorgon mais uma vez. Na verdade, eu tô falando Demogorgon, mas essa palavra
não foi mencionada na Bíblia. Se você der um Ctrl F e tentar pesquisar, você não vai encontrar. Sem Demogorgon e sem Vecna. Já adianto que o Vecna também não estava na Bíblia. A gente assistindo a 4ª temporada hoje, parece que o Vecna estava lá desde o começo, e eu realmente acredito que ele estava. Faz bastante sentido que ele tivesse. Mas isso não estava planejado desde sempre. Em vez de Demogorgon, em vez de Vecna, os Duffer Brothers usam a palavra entidades sobrenaturais. Apesar de na Bíblia não ter claro quem é o grande vilão da série, eu acredito que estava aí no inconsciente dos Duffer Brothers. Porque tem uma passagem da Bíblia da série que é muito semelhante à cena final da 4ª temporada, em que o mundo invertido começa a se mesclar com o mundo normal, que as flores começam a apodrecer, começa a ter aquelas fuligens assim no céu, e no fim das contas, Montauk se tornou Stranger Things porque a 1ª temporada seria gravada durante o inverno americano e seria um pouco difícil e caro de gravar em Montauk durante essa época, porque como fica lá pros lados de Nova York, ia estar nevando. E aí, de última hora, eles mudaram a localização da série, apesar de Hawkins ser uma cidade fictícia. Pelo menos os Duffer Brothers disseram que isso deu mais liberdade criativa para eles, porque seria estranho eles inventarem coisas para uma cidade que realmente existe. Apesar de ser baseada em uma teoria da conspiração, Stranger Things ainda é uma ficção. E eu vou te falar que as diferenças entre a Bíblia da série e o produto final vão muito além do nome. Os personagens que a gente conheceu na 1ª temporada estão na Bíblia da série, mas nem todos os personagens da Bíblia estão na série. Os personagens principais que a gente conhece ainda estão lá, mas eles tiveram algumas mudanças. O Mike inicialmente teria uma mancha de nascença do lado esquerdo. Não, esse aqui é o direito, esse é o esquerdo. Mas eu não lembro qual lado que o Mike tinha a mancha. Enfim, ele tinha uma mancha de nascença no rosto, e por conta disso ele tinha uma certa insegurança e sofria bullying. Isso é enfatizado tanto na Bíblia quanto no piloto de Montauk. Pois é, além da Bíblia também tem um roteiro do piloto de Stranger Things, que não é o piloto que a gente conhece, que a gente já assistiu, é uma outra versão. E no arco de temporada da Bíblia, o Mike ainda chegou a entrar no mundo invertido e voltar com provas de que o Will estava vivo. Na versão final, a gente sabe que o Mike não entrou no mundo invertido. Já o Lucas era pra ter sido o alívio cômico da série. Isso não impede ninguém de achar o Lucas engraçado, mas a gente sabe que essa característica foi transferida pro Dustin. É indiscutível que o Dustin é o alívio cômico da série. O Lucas ainda tinha uma abertura para uma subtrama em que ele tinha que lidar com o divórcio dos pais dele, o que justificaria a amizade dele com o Mike ter ficado um pouco instável ao longo dos episódios. Agora o Dustin, ele tinha sido pensado para ser o menino mais nerd do grupo e ele sofreria bullying por isso e por usar óculos e ser um pouco acima do peso. No fim das contas, esses 3 personagens não sofrem diferentes bullying, na verdade eles sofrem o mesmo bullying, que é porque eles jogam Dungeons and Dragons. Por fim, o Will. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu não saio desse vídeo sem fazer um exposed dos Duffer Brothers. Assim, não é um exposed porque essa bíblia tá no Google pra quem quiser ler. Mas a sexualidade do Will tava explícita desde a bíblia da série. Spoiler, não usaram a palavra gay, nem na bíblia e nem na série que a gente assiste hoje. Mas é dito com todas as palavras que o Will tem problemas com a sexualidade dele. Que o próprio personagem entende que ele tá fora dos padrões da época e que ele sofre bullying pelo seu jeitinho de se vestir e de se comportar. Não deu para desenvolver isso direito na 1ª temporada, porque o Will aparece 2 segundos de tela, né? Não que isso seja diferente nas outras temporadas. A diferença é que nas outras temporadas eles tiveram tempo para desenvolver isso e não desenvolveram. Esse foi o exposed dos Duffer Brothers. Mas vamos falar de um personagem que tá na Bíblia, mas não tá na série. E ele se chama Terry. Hoje, a gente sabe que Terry é a mãe da Eleven. Mas na Bíblia, esse personagem, ele era um cara meio misterioso, ele tinha uma cara de ser mal, mas ninguém sabia ao certo o que ele era. Ele ficava meio à parte, meio rejeitado dos núcleos principais. Mas como ele é um grande conspirador do projeto Montauk, lembrando que na época a série fazia referência a Montauk porque ela se passava em Montauk, o Terry era um grande conspirador desse projeto, então no final da série ele poderia ajudar os nossos protagonistas com os conhecimentos dele. Apesar de a gente não ter esse personagem na série, no produto final, eu sinto que ele foi mesclado
mesclado ao personagem do Professor Clark. Porque o Professor Clark, ele funciona como um mentor das crianças, ele tá sempre ajudando aí os meninos com as dúvidas que eles têm sobre o mundo invertido, apesar de ele não saber que ele tá falando do mundo invertido. Eu achei que fez total sentido eles cortarem o Terry da versão final, porque seria meio repetitivo ter o Professor Clark com a mesma função de outro personagem. Lembrando que o Professor Clark, ele tá na Bíblia da série, então, realmente, pra mim, tinha que ficar só um dos dois. Menos é mais. Por isso, o vídeo vai ficando por aqui, porque eu já falei demais. Se você é fã de Stranger Things ou quer estudar roteiro e narrativa, eu recomendo muito que você procure a Bíblia de Stranger Things no Google. É só digitar literalmente isso, que aparece várias opções de sites. Sério, vale muito a pena estudar esse material. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos, e aproveita também para me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre interagindo com vocês por lá. É isso, gente, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.